Queria, sem mais delongas, irmãos, eu queria abrir meu coração nessa noite e compartilhar uma mensagem que está em 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler ou acompanhar comigo aí do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles e foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele nos mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Vamos orar? Pai, que alegria estarmos aqui na tua casa. Nós cremos que o Senhor, o teu Espírito para sobre nós. E aonde o Senhor está, a liberdade, a salvação, a transformação. E eu creio que o Senhor tem algo preparado para a nossa história nessa noite, Pai. Nós queremos aqui te pedir, ó Deus, para que isso não seja algo moralista, onde alguém fala algumas palavras, mas quando a gente abre a tua Escritura, Pai, nós cremos que ela é viva, eficaz, capaz de transformar, e só o teu Espírito é capaz de fazer isso, Pai, persuadir de verdade, trazer realidade sobre nós, quem nós somos, a nossa condição. E nós te pedimos, Pai, para que o Senhor prepare o nosso coração, destape os nossos ouvidos, para ouvir aquilo que nós precisamos essa noite. Nós te pedimos isso com grande expectativa do que o Senhor irá fazer. Nós te pedimos isso e oramos em teu nome, em nome de Jesus. E você, grande, diga um amém bem forte aonde você está. Amém, glória a Deus. Essa história, irmãos, eu estava orando para perguntar assim, o que eu vou falar lá hoje? Porque eu acompanhei um pouco do filho que foi a Videira Center, esse espaço novo. Inclusive, a cadeira que vocês estão sentados foi fruto de conversa pelo telefone. Falei assim, eu sou um cara aqui barato em Recife, liguei pro cara. Essa cadeira, não é isso, Rafa? Tá vendo? Então essa cadeira tem você pode perceber que tem um negócio meio pernambucano aí, perto de vocês aí. E essa cadeira veio de lá, e eu sou um cara que gosta demais assim, de expansão. Eu acho que uma coisa muito poderosa que nós precisamos entender é ter fé, mesmo humanamente falando, quando as coisas não fecham, quando nós, talvez, nos falta, humanamente falando, enxergar o futuro. Porque, na verdade, irmãos, experiência é uma coisa extraordinária. Mas, em certo sentido, no reino de Deus, experiência pode ser uma coisa meio ruim. Porque quem tem muita experiência só age baseado naquilo que ele de fato já conhece. Mas viver pela fé é algo completamente novo. É saber que mesmo sem enxergar o futuro e falar assim, como vai ser, nós vamos dar um passo, porque a gente dá um passo não porque nós somos bons, experientes, mas porque nós cremos na fé daquele que tem crido em nós. E essa história que nós lemos, irmãos, ela conta a história de um profeta chamado Eliseu. E ela fala um pouco sobre expansão. Ela fala sobre o crescimento do reino de Deus, porque Eliseu era alguém que caminhou durante 13 anos com um profeta chamado Elias. Elias foi aquele homem que não conheceu a morte, que Deus desceu na sua carruagem, não sei se vocês lembram daquela história, e o levou. Só que 13 anos caminhando com Eliseu, irmãos. Elias, então, tinha muita experiência, e quando a gente caminha com uma pessoa que é muito experiente, parece que a nossa fé, ela fica fundamentada não só em Deus, mas na pessoa que tem mais experiência do que nós. Mas Deus queria que Eliseu tivesse, de fato, uma experiência muito forte, porque Deus queria tratar e fazer coisa através da vida de Eliseu. E 13 anos caminhando com Elias, a última coisa que Eliseu pediu para Elias foi assim, por favor, você vai embora, mas assim, para ser bem sincero, eu tenho medo do futuro, você é um ótimo líder, eu preciso te pedir uma coisa. Ele falou, pode pedir. Eu quero que esse mesmo espírito profético que você tem, ele possa me acompanhar na caminhada. E pode parecer uma coisa assim, a gente lê a Bíblia às vezes assim, isso é normal. Não, irmãos, não é normal, porque um profeta de Deus, ele representava não só a questão religiosa, mas ele era chamado para o Sinédrio, onde as decisões eram tomadas, era alguém que era conhecido pela população. Imagina a pressão, caminhando com alguém que 13 anos depois iria sumir. E no livro de Reis conta que o ministério de Eliseu começa quando a carruagem chega, e quando aquela carruagem leva Elias, agora o ministério de Eliseu, não é que ele não tinha começado, mas agora a pressão vai ser um pouco maior. Então, quando a carruagem vai embora, diz a palavra do Senhor que 50 profetas estavam olhando para ver se a coisa dá certo. Porque a gente sabe que o mundo olha para nós
e cria muita expectativa, e de fato nós somos uma vitrine. Mas agora imagina a pressão daquele homem que a primeira ação missionária estava diante de 50 profetas olhando para falar assim, será que vai dar certo? E conta aquela história que Eliseu, ele tira o manto que ele estava, e da mesma forma que Elias já tinha tido experiência no Jordão, ele tira aquele manto e fala assim, Senhor, eu creio que não é pela minha força, pelo meu poder, mas é pelo teu Espírito, e isso daqui tem que dar certo. E diz que ele pegou então aquele manto, irmãos, e como Elias tinha feito, e os profetas falando para ele, falou assim, é agora ou nunca. E ele pega então aquele manto, e ele vai, irmãos, como uma atitude de fé no seu primeiro ministério, digamos assim, ou a sua primeira ação ministerial, aonde agora ele iria conduzir o povo de Israel. E esses momentos que nós passamos, irmãos, se você não passou, é necessário passar, porque aqui é uma transição que nós precisamos ter na nossa história para entender que apesar de sermos talvez inteligentes, bons, tudo que nós temos e somos, irmãos, é pela graça que foi derramada de Deus em nosso favor. E aqui nós precisamos entender que não é sobre a Roberta, o Rafa, os pastores, o pastor Costa Neto. Isso tudo aqui, irmãos, é uma paixão que nós temos e uma gratidão pelo Jesus que um dia se fez conhecido a nós. E quando a gente faz isso, nós parecemos para algumas pessoas malucas, como eu estava lá em Recife vendo essa história aqui, eu falei, esses caras são doidos. Vamos precisar agora de ar-condicionado, vamos pintar o forro, e parece que Deus, ele de fato assim, manda anjo, porque é impressionante como parece que não acontece um acidente com coisa de crente, irmãos. Mas os anjos chegam no céu, no final do dia, e falam assim, Senhor, foi trabalhoso, porque a gente sobe andaime, mexe com fio, e é impressionante. Mas em certo sentido, irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é que neste momento, nós precisamos transicionar, que não é mais caminhar diante das circunstâncias, ou aquilo que nós sabemos ou não sabemos fazer. É do momento de falar assim, Senhor, eu não tenho capacidade de abrir esse Jordão, e o ministério então de Eliseu, ele começa, quando ele de fato, ele faz uma loucura, porque ele faz confiando no Deus que chamou Elias, e agora o chama e fala assim, esse negócio tem que dar certo. E quando ele tira aquele roupão e ele bate naquelas águas, sabe o que acontece, irmãos? Aquele rio, ele se abre. E quando acontece aquilo, os profetas, opa, peraí, alguma coisa sobrenatural aconteceu. De fato, o mesmo Deus que estava com Elias, agora está com Eliseu. Mas essa história conta, irmãos, que depois de certo tempo, uma história que parece talvez meio maluca, porque a gente talvez já viu essa história de um machado que flutuou, mas tem um contexto muito parecido com aquilo que vocês estão vivendo hoje como Videira Centro. Que é o seguinte, os profetas chegam para Eliseu e falam assim, Eliseu, é o seguinte, eu me lembro como é que era no outro espaço lá, vários cultos acontecendo, o espaço estava pequeno, e o pessoal percebia isso. E o povo chega então para Eliseu e fala assim, Eliseu, o lugar onde nós estamos ainda está muito pequeno. O povo não está conseguindo sentar, nós poderíamos ampliar isso daqui e conseguir alcançar mais pessoas. E nós queremos que você nos abençoe para que a gente faça algo acontecer. E Eliseu fala assim, beleza, concordo com vocês. E nessa história aqui tem um contexto muito interessante, porque quando se fala, irmãos, sobre profeta, nós imaginamos, é claro, isso é massa, os profetas são conhecidos pelos grandes milagres. Se você for estudar a história de Elias e de Eliseu, várias coisas extraordinárias aconteceram através desses homens. O fogo que desceu do céu, os profetas de Baal que foram mortos a fio de espada, você vai ver o Rio Jordão se abrir, você vai ver a chuva sendo cessada, depois a chuva sendo restaurada, tantas coisas extraordinárias. Mas presta atenção, irmãos, esse contexto aqui mostra que igreja, apesar de ser um lugar onde nós cremos que milagres acontecem, é um lugar onde nós precisamos crescer e amadurecer a nossa fé. Onde nós não podemos simplesmente vir para cá e falar assim, eu vou em busca do meu milagre. Amém, você pode ter essa expectativa. Mas uma fé sem profundidade, irmãos, uma fé rasa, ela não consegue suportar alguns momentos de pressão que nós vamos ter na nossa vida. Isso não é jogar praga. A gente fala assim, Deus, onde o Senhor está? E Deus fala assim, meu filho, eu sempre estive aqui, mas a gente fica sempre indo atrás de revelação, de milagre. E irmãos, em nome de Jesus, não estou falando que isso é errado, mas quando nós começamos a encontrar o nosso conhecimento naquilo que de fato está implícito, está ligado à Sagrada Escritura, nós começamos a ter mais maturidade, nós começamos a crescer. E esse espaço aqui, quando Eliseu percebe que está pequeno, ele fala assim, vamos lá, nós precisamos aumentar aqui nosso espaço. E Eliseu não era simplesmente um profeta que operava milagres e grandes maravilhas,
Mas Eliseu, ele era responsável pela escola de profetas. Você vai perceber, por exemplo, que Eliseu, ele cuidava numa faculdade, por exemplo, daquele tempo, onde os rabinos começavam a estudar não só a cultura judaica, mas se expandiam por todo o Velho Testamento. Eles estudavam em 3 escolas, o Beit Safé, Beit Talmud e o Beit Midrash. Esses homens estudavam a lei de Moisés, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a Torá. Depois eles continuavam, e não só isso, muitos deles decoravam o Velho Testamento inteiro. E onde acontecia isso? Era na igreja da época. Era o lugar onde as pessoas de fato conheciam a revelação de Deus. E Eliseu era responsável por essa expansão. E ele cobria, na verdade, quando depois de 50 profetas estavam ali, ele supervisionava a vida desses profetas em várias escolas. A gente sabe, por exemplo, que existia escola que ele supervisionava em Gilgal, em Betel, em Jericó, em Ramá. Essas escolas eram o quê? Eram escolas onde as pessoas iriam aprofundar a sua fé. E nesse contexto, irmãos, nós não criamos, e quando eu falo nós, porque eu já me considero da família da videira, porque essa é a minha igreja em Fortaleza, como a ponte, a igreja de vocês, como nós somos um só povo, em nome de Jesus. E quando eu falo sobre isso, irmãos, é porque essa igreja, que é um lugar de milagre, de restauração, mas deve ser um lugar onde a sua fé, ela precisa estar ancorada num fundamento, que é a palavra do Senhor. Esse lugar aqui não é para gerar simplesmente vida na vida, mas é vida com comprometimento, de intenção teológica, de entender quem é Deus em sua essência. E foi nesse contexto que o povo chegou e falou assim, olha, o espaço que nós estamos está muito pequeno. E Eliseu falou assim, vamos lá. E quando é interessante, irmãos, porque nesse contexto, e por isso que eu vi muita videira nisso, você percebe que aqui, o coração dos membros da igreja, eles são, na verdade, estimulados. E se fosse uma igreja comum, onde as pessoas falam assim, estamos com um problema, vamos esperar aqui a resposta do pastor para tomar frente. Aqui uma igreja que é viva entende, em primeiro lugar, que os sonhos de Deus de expansão têm a ver com comunhão. Essa igreja não seria construída, irmãos, se não fosse a comunhão da igreja, o coração dos voluntários, vamos lá fazer. E eu lembro a Roberta, o Rafa falou assim, pessoal, estamos aqui, hoje vai até 3 da manhã, e o pai chegava um trazendo comida, o outro trazia tinta, o outro trazendo aqui, e quando vocês entraram aqui, eu tenho certeza, a primeira coisa foi assim, amém, o espaço é grande, mas assim, o trabalho vai ser gigantesco. Mas não foi a dificuldade que fez parar, mas foi usada como frustração, a dificuldade, como combustível para fazer a diferença. E aqui, irmãos, quando eles começam, vamos expandir esse sonho, vamos começar a criar um espaço maior para a gente abençoar mais gente. Presta atenção, irmãos. O sonho de expansão tem a ver, em primeiro lugar, com comunhão, porque a igreja ela é formada de membros, os pastores e todos nós que estamos aqui. A partir do momento que a expectativa é colocada em cima de uma liderança, vocês vão ver os seus pastores como prestadores de serviço e não como homens e mulheres de Deus que foram usados para viabilizar muito que Deus tem para a história de vocês. E aqui, irmãos, acontece algo extraordinário, porque Eliseu fala assim, amém, vamos lá, e vocês podem ir lá no Jordão, aonde começou o ministério, porque nós vamos cortar árvores para construir um espaço maior. E quando eles vão diante de uma missão. A comunhão era gerada porque eles estavam juntos, e quando essa comunhão é gerada, irmãos, acontece grandes milagres. Porque eles estão ali, envoltos em um propósito. Não era assim, eu acho que tem que ser preto, eu acho que tem que ser amarelo. Não, eles estão ali, de fato assim, com o coração disposto a fazer a obra de Deus. E eu vi muito a história da nossa igreja, com a história da igreja de vocês, porque nós também alugamos um galpão muito grande no Recife Antigo. E eu lembro que a gente se reunia num espaço pequeno. Nós começamos a igreja 4 anos atrás, no lugar onde não existia igreja, no centro histórico, muito parecido com o centro histórico de Fortaleza, onde a cultura emana. E todo mundo falava assim, rapaz, eu não sei se vocês já ouviram isso, igreja no centro vai dar certo? Igreja no centro de Fortaleza? Falei assim, porque lá não tem muita igreja e é onde nós queremos estar para alcançar o povo que está perdido. E nós começamos então, irmãos, a nossa reunião, na minha casa, 12 pessoas, e depois um amigo nosso que tinha um estúdio de fotografia falou assim, vocês podem usar nosso espaço. E começamos ali, ficamos com 50, 60, 70, o lugar cabia em torno de 30, apertado, até que eu falei assim, nós precisamos alugar o galpão. E começou aqui o milagre. Por quê? Nossa arrecadação mensal, eu não tenho crise de falar isso, era R$5.000 por mês. O dízimo de todo mundo.
E eu liguei, irmãos, eu vi um galpão, aluga-se. Eu liguei para esse cara e falei assim, olha, estou precisando de um espaço. Ele falou assim, quer pagar na faixa de quanto, pastor? Eu falei assim, nada, se tivesse é legal. Ele falou assim, não, mas você está pensando na faixa de quanto? Eu falei, cara, 1.000 e 2.000. Eu falei, então você ligou pelo número errado. Quanto é que é esse galpão? Ele falou, 10.000. Eu falei assim, então tá bom, obrigado, irmão. Ele falou assim, mas você não é pastor? Eu sou. Você não tem fé, não? Vem aqui que eu quero conhecer o galpão hoje. Aconteceu algo engraçado, irmãos. Quando eu fui entrar naquele galpão pela primeira vez, uma senhora se aproximou e falou assim, vai ser o quê? Eu falei assim, uma igreja. Igreja? Eu queria te falar uma coisa. Você é o quê? Eu falei assim, eu sou pastor. Vocês não são bem-vindos aqui. E naquela hora, irmãos, talvez para alguns, e deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Porque às vezes, ouvir aquilo que nós não queremos ouvir, a gente já atribui isso ao diabo, a Satanás. Mas às vezes Deus quer usar algum tipo de frustração para movimentar a nossa fé e a nossa ação, a nossa atitude. Porque o diabo, muitas vezes, a gente acha assim, não, o diabo, ele veio para mentir. O diabo vai contar, irmãos, muitas verdades para nos ludibriar. E ele vai, então, às vezes, falar assim, não, eu preciso de um carro. Lógico que você precisa. Pensa no melhor amigo de Adão e Eva, antes da queda, quem foi? Aquela serpente. Vocês são demais. Vocês não vão provar do conhecimento do bem e do mal. Olha que fruto maravilhoso. Essa história, irmãos, se a gente não soubesse que era Lúcifer, parecia mais Deus. Vocês são bons. Vão lá, provam disso. Não quer dizer, irmãos, que a nossa frustração não está ligada, às vezes, com o plano de Deus para a nossa história. E quando aquela mulher falou, em nenhum momento, eu falei assim, está amarrado a obra do diabo. Eu falei assim, irmã, por que a senhora está falando? Eu não me chamo de irmã, não, que eu não sou irmã. Eu falei, desculpa. Porque a igreja de vocês, dos crentes, elas vêm para cá na época da política e prometem um monte de coisa e nunca mais voltam. Vocês começam um monte de trabalho social e daqui a pouco esquecem e vão embora. Aquela mulher tinha ou não razão daquilo que ela estava sentindo? Completamente. Porque a visão que ela tinha do reino de Deus, e presta atenção, da expansão, era só sobre como nós seremos uma igreja massa. E a Videira Centro não foi plantada neste lugar, irmãos, para ser simplesmente um espaço massa para os crentes, mas para que pessoas fora daqui possam conhecer o Jesus que nós servimos aqui. E aí, quando nós entramos naquele galpão, eu achei fantástico e voltei e falei assim, gente, achei o galpão. Reuni o conselho e falou assim, quanto é que é? 2.000, 3.000? Eu falei, 10.000. Um mês depois, a gente estava lá dentro. Não tinha banheiro, não tinha acústica, não tinha som, não tinha nada. Mas sabe o que existia? Comunhão. Existiu igreja. Nosso problema, irmãos, nunca foi dinheiro. Não é porque nós somos prósperos e ricos, não. Mas nós temos um Deus que é o dono do ouro e da prata. Que vai dar, irmãos, assim, completa. Ele vai, irmãos, derramar suas bênçãos na medida exata para a gente entender que não é pelo nosso dinheiro que a gente faz, mas é pela mão e graça, soberania dele, irmãos. Porque a hora que a gente achar que ele fala, não, a gente tem dinheiro, a gente faz. Irmãos, se você me perguntasse hoje, pastor, você queria sua igreja milionária? Eu falo assim, estou falando diante de Deus. Não. Eu quero aprender no meu ministério inteiro a confiar em Deus. Porque a partir do momento que a gente começa a confiar só em nós, irmãos, é a hora que nós caímos. Porque a gente começa a revogar para nós que nós somos bons, que nós temos capacidade. Está faltando? Vai lá e faz. Então não reclame quando não tiver, mas fala assim, Senhor, meu pneu furou, a coisa foi complicada, mas eu sei que o Senhor tem reservado algo para mim nessa noite. A coisa não está funcionando, irmãos, agradeça, ao invés de ficar reclamando. Nós começamos então aquele galpão e o povo se uniu, irmãos, e por isso que eu achei massa isso daqui, porque eu vi, inclusive, vocês são muito melhores do que nós em reforma. Porque assim como lá em Recife, quando você chega e fala assim, rapaz, aquilo está mal feito, eu falo assim, é mal feito, porque quem fez foi a gente. Isso aqui é uma marca que a igreja de Jesus, que não é profissional, mas tem disposição, botou na mão na massa e fez. E aí, irmãos, a igreja começa nessa comunhão a gerar frutos, a de fato a falar assim, nós temos um ministério, nós temos um sonho, nós temos uma visão, nós vamos expandir esse negócio.
Nós não vamos ser a igreja aqui que faz só encontros ou culto. Nós queremos ser, de fato, um sinal de esperança para a cidade de Fortaleza. Aí depois, irmãos, no som da expansão, depois da comunhão, a compaixão, ela é algo intrínseco que vai conquistando o coração de cada um. Porque eu via o quanto os voluntários, pessoas, estavam fora da igreja, falavam assim, eu vou mandar um caminhão de areia, que eu lembro que chegou aqui, eu vou doar algumas cadeiras, eu vou doar ar-condicionado. Porque, irmãos, a compaixão, ela está e ela precisa ser um movimento do coração da igreja para a cidade. Nós precisamos entender o seguinte, que nesse movimento de compaixão, a igreja, ela precisa ser a resposta para esse mundo que sofre. Nós estamos passando por uma crise, talvez política, mais grave dos últimos anos, onde há um dicotomismo, e eu não estou falando aqui sobre esquerda e direita, mas parece que a gente não consegue amar a pessoa que pensa diferente de nós. E aqui agora a igreja, ela se torna um movimento, que nós estamos aqui, irmãos, por causa de política, nós estamos aqui por causa de... A gente está aqui buscando, irmãos, a restauração da nossa alma, para ser restaurador de outras almas que estão quebradas. E quando a gente começa a entender isso como igreja, nós começamos agora a perceber, e isso aconteceu conosco, aconteceu há 2 semanas atrás, porque lá em Recife nós começamos outra igreja, no bairro de Boa Viagem, e aqui acontece algo extraordinário, porque quando a igreja, ela começa a ser plantada, não simplesmente para ser um movimento massa para os crentes, mas para alcançar e amar as pessoas que são diferentes, a cidade começa, ou as pessoas começam a ver a igreja com os olhos que deveriam sempre ter visto, mas a gente perdeu isso no meio do caminho. E agora, por exemplo, semana passada, a gente estava nesse espaço novo agora lá em Boa Viagem, e nós não temos espaço para expandir nossos projetos sociais, e a escola, uma das maiores escolas de Recife, do lado da nossa igreja. Eu orando, Senhor, os caras têm uma quadra massa aqui, a gente gostaria de fazer um trabalho aqui, mas o aluguel dessa quadra é caríssimo, o espaço não deixa a gente fazer como a gente faz no Recife Antigo. E daqui a pouco meu telefone toca, era um dos donos da escola. Pastor, eu tenho visto os trabalhos sociais de vocês, eu tenho visto que a igreja tem feito um trabalho que vai além dos cultos dominicais, nós não somos crentes, mas queria pedir um favor. Favor? O que vocês precisam? A gente gostaria muito que vocês nos ensinassem, nos ajudassem a trabalhar com os projetos sociais, a gente quer dar essa quadra para vocês. Nós queremos agora colocar a nossa quadra para que vocês possam gerenciar, porque os nossos alunos precisam agora, porque a gente tem uma parceria com a escola americana, e o número e a hora de voluntário hoje é necessária para que você entre nas escolas ou faculdades nos Estados Unidos. Será que você tem como fazer um projeto? Segunda-feira, irmãos, sem recurso nenhum, porque a igreja entendeu isso, que a compaixão também é um sinal de expansão do reino de Deus. Nós estamos começando desse espaço novo, a gente tem hoje 24 trabalhos sociais, mas agora na quadra vai começar a aula de futebol, de vôlei, basquete, taekwondo, jiu-jitsu, aí conseguimos uma salinha, vamos criar um salão de beleza para a gente ensinar a mulher a fazer escova, a pintar uma unha. Do lado de cá, mais 2 trabalhos com o PFT, que a gente capacita alunos de baixa renda, entrar nas escolas técnicas em Pernambuco, e outro espaço que é o Imagine, que é uma escola para crianças e adolescentes com incentivo à leitura. E isso tudo, irmãos, com a igreja que depois da comunhão percebeu, nós precisamos ter no nosso DNA o sentido de ser igreja que abençoa, porque já somos abençoados demais. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquela senhorinha agora, quando fala de compaixão, quando falou que a gente não era bem-vindo àquele espaço, nós começamos a funcionar a igreja nos domingos e começamos a entrar na comunidade que tem o segundo pior IDH do Grande Recife, a comunidade do Pilar. Não tem esgoto, não é que não tem esgoto, não tem vaso sanitário em várias casas. E ali, irmãos, a gente começou a fazer um trabalho, o tráfico pesado, mas a gente começou então a nos aproximar daquela comunidade. E quando eu falo de compaixão, é porque nesse capítulo que nós lemos, irmãos, eu não sei para você, mas é engraçado quando aquele homem cortando aquelas árvores, o machado cai. Olha que frase interessante, meu Deus, era emprestado. O carro que estava vindo para cá, irmãos, era emprestado. E eu furei 2 pneus, é desesperador. Porque se fosse meu carro, está resolvido, eu vou resolver. Mas é um carro que nem tenho condição de ter, irmãos. Que eu peguei emprestado. Você já pegou um emprestado e perdeu? Se você for estudar essa história, a teologia dessa história, provavelmente porque o povo de Deus era um povo que não era próspero naquele tempo, não era rico. Aquele machado não era do irmão da igreja, mas era de alguém da comunidade que via a igreja com os outros olhos.
e falou assim, ei, peraí, estão precisando para quê? Estamos construindo um templo novo. Leva o meu machado. E quando ele estava lá, irmãos, porque agora no sonho de expansão, não existe só comunhão, mas agora existe compaixão de quem é de fora para a cidade. E quando ele estava lá e o machado caiu, ele fica desesperado, porque ele não tinha condição de pagar aquilo. Aquilo não era coisa normal, era ferramenta caríssima naquele tempo. E quando eu falo sobre isso, é porque, irmãos, o povo que fala mal da igreja, esse povo não tem raiva da igreja, esse povo não tem raiva de Jesus, ele tem raiva das pessoas que representam quem é Jesus. Porque nós, sem querer, irmãos, nós às vezes sujamos o nome de Jesus. Dizemos que somos o povo dele, o povo da cruz de Cristo. A gente não consegue ter compaixão com as pessoas que são diferentes de nós. E quando eu falo sobre isso, irmãos, é porque quando aquela mulher foi usada, não por Satanás, mas por Deus na minha vida, eu falei assim, eu vou usar isso daqui como instrumento que eu vou levar para tentar responder de maneira prática uma versão melhorada do que é a igreja de Jesus. E aí nós começamos então a trabalhar com a comunidade, uma vez no mês, fazer um grande ajuntamento, chamando o povo para dentro da igreja. Começamos o primeiro trabalho social, o segundo, o terceiro, o quarto. Depois a gente percebeu, sabe o seguinte, que o povo estava engordando demais, igual eu estou engordando, porque ser crente, irmãos, é difícil não engordar. Só os pastores da videira que são mesmo impressionantes, irmãos. É todo dia na academia, eu falo, Deus, me dê esse espírito, irmãos. E toda vez que eu vou para cá, eu uso a minha calça mais apertadinha, essa aqui, ó. Eu quero me sentir em casa, eu me sinto em casa. O meu sonho, os pastores da vida, o pastor Costa Neto, irmãos. Lindo. O Tiago, a Aninha. Olha isso aqui, meu irmão. Voltando aqui para o que interessa. Irmãos, eu não sei como é que você chama aqui, GC. Os nossos GCs estavam crescendo demais. Comida não faltava nem a pau. Eu falei assim, irmãos, a comunhão está garantida. A gente precisa viver a compaixão. Eu falei assim, olha, nós vamos conquistar o coração da comunidade, porque tem um espaço do lado da igreja católica, que é um lixão. Se cada GC aqui, GC de Boa Viagem, vocês vão ficar responsáveis por criar um escorregador. GC 2, parede escalada. GC3, caixa de areia. 4, vocês vão levar a parte da planta, da grama. 5, a gente começou a dividir os trabalhos dos GCs. Mas pastor, o espaço lá, o lixão, é do lado da igreja católica. Eu falei, vou lá falar com o padre. Aí cheguei lá, o padre estava lá rezando. Eu falei, padre, a paz de Jesus, ele, amém. Eu sou o pastor. Ele falou, senhor pastor, minha vida está... Pensa de... O senhor pode orar por mim? Eu falei, posso, padre. O padre é meu amigo, irmãos. Aí toma café junto, direto, um homem de Deus. E aí eu falei assim, padre, esse lixão aqui, nosso aqui, o que a gente faz aqui? Ele falou, rapaz, isso aqui é uma bagunça. Eu poderia ter autorização de fazer uma praça aqui? Ele falou assim, é claro. E no sábado de manhã, irmãos, a igreja foi para lá. E construímos uma praça. Cada GC ficou responsável por uma área. Alugamos um monte de caminhão, retroescavadeira. No final do dia, colocamos naquela praça o nome de Dona Chiquinha. Sabe que é Dona Chiquinha? A primeira moradora da comunidade. Que por acaso, para alguns que acham que é acaso, a filha dela foi a mulher que falou assim, vocês não são bem-vindos aqui. E aí, calma, mas aí, irmãos, calma. Porque depois que foi na praça, sabe que ela estava assim, ó. Eu falei assim, pô, Deus, aí também é demais, né, irmão? Poxa, ele fez isso tudo aqui. Ele falou assim, não, mas calma. Deus queria que a gente se envolvesse mais. E aí eu fui falar com ela, ela fez, pastor, tá ficando legal. Eu falei, poxa, irmã, amém. Ano passado a gente conseguiu um patrocínio com a Federação Pernambucana de Futebol. E aí foi todos os times, o Náutico, o Sport, o Santa Cruz. Construímos 2 campos de futebol. Colocamos a escolinha de futebol para rodar. E a comunidade hoje, nós só nesse projeto são mais de 100 crianças atendidas. E lá, irmãos, a comunidade começou a ser, opa, essa igreja está tendo uma relação de compaixão para conosco. Não é só coisa de boca para fora. Acontece, irmãos, que me ligaram na madrugada um tempo atrás. E entraram na igreja e roubaram um monte de coisa. Vamos ligar para a polícia. Eu falei assim, calma, estou em pré agora. Não liga. Era 4 da manhã. Falei, pode deixar aí. Cheguei lá 7h30 da manhã.
E agora eu entro na comunidade assim, com o relógio. Quando vocês foram lá visitar a ponte, a gente vai lá na comunidade. E eu entrei lá assim, oi pastor, tudo bom, tudo bom? E eu fui na casa do cara que manda lá. Bati na porta, ele, o meu pastor! Falei, tudo jóia, irmão? Eu preciso de ajuda. Mas é claro, pastor. Bota a roupa aí, vamos lá, vamos lá. E ele foi. Eu falei, já entrou aqui? Eu falei assim, nunca, pastor. Estou devendo a visita. Tá mesmo. Você tem algum filho aqui? Ele falou assim, eu tenho 6 ou 7 filhos que estudam aqui nos projetos. Sabe como é que é, né, pastor? A gente namora muito. Eu falei, é. E eu fui entrando na igreja com ele e falei assim, qual a idade do seu filho? 5 anos. Ah, 5 essa salinha aqui. Ó. É um projeto de incentivo à leitura. Outro filho, 7, a sala de música. 9, pá, tá. Fui mostrando para ele assim, eu falei, nessa sala aqui tinha um cubo de guitarra de baixo que levaram. Nessa sala aqui tinha um projetor e levaram. Nessa sala aqui tinha um computador das crianças, levaram. E quando eu fui mostrando tudo para ele, ele falou assim, peraí, pastor. Roubaram a nossa igreja. Eu falei assim, foi. Ele, pastor, me dá 20 minutos. E entrou na comunidade. 20 minutos depois, irmãos, tinha coisa que eu nem sabia que tinham roubado. Começou a voltar. Falou, pastor, outra coisa, tem uma televisão. O senhor sabe, né, pastor? O pessoal mexe com droga. Eu falei, é mesmo? E eles trocam por droga. Deixa eu falar uma coisa, quem roubou isso aqui não é da nossa comunidade. A gente já sabe quem são as 2 pessoas, inclusive tem uma televisão que era de uma sala tal, que já está em outra favela. Se o senhor quiser, nós vamos buscar, mas nós vamos ter uma guerra. Eu falei, se esquece. Inclusive, pastor, essas 2 pessoas que roubaram, nós vamos matar elas. Eu falei assim, em nome de Jesus, não faz isso. Aí eu falei assim, irmão, eu quero só saber uma coisa, vem cá. Como é que fica o prejuízo na hora dessa? Porque se trocou por droga e agora voltou, o que saiu da boca daquele homem, irmãos, foi a resposta que eu precisava para minha alma, da insatisfação daquela mulher. Aquele traficante falou o seguinte, pastor, prejuízo seria se nós perdêssemos a nossa igreja do nosso bairro. E quando eu falo isso, irmãos, em nome de Jesus, eu não estou querendo falar que a ponte... Irmão, eu não estou querendo dizer isso. Mas uma pergunta que a Videira Center tem que sempre fazer é assim, se nós fechássemos as portas hoje, que tipo de impacto esse bairro sofreria? Porque a compaixão é uma forma de externar quem é o Deus que nós servimos. Porque foi com compaixão, irmãos, que Ele olhou por nós, mesmo a gente sem merecer, e falou assim, eu te amo. De maneira incondicional. Isso é compaixão. Isso é graça. Isso é o que Paulo fala na segunda carta, no capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e 9. É pela graça que vocês são salvos, mediante a fé que vocês têm em mim. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém fique se matando para falar assim, eu agora mereço ser salvo. É compaixão, irmãos, é graça. De maneira assim que a gente não consegue contabilizar. Então, em nome de Jesus, irmãos, a olhar para esse sonho de expansão, que existe comunhão, existe compaixão, mas isso tudo não aconteceria se não fosse pela graça e misericórdia e o poder miraculoso do nosso Senhor. Porque agora, irmãos, é mais ou menos o seguinte, eu sei que não foi o caso aqui, mesmo se vocês tivessem dinheiro sobrando, às vezes Deus vai enxugar alguns recursos para a gente reconhecer de onde emana, de onde vem o poder, para a gente parar de achar que a gente é bom o suficiente para resolver. Você sabe qual é o maior motivo da sua frustração? E do povo que talvez está aqui e fala assim, eu não quero ser crente. Tá maluco? Mas hoje está na igreja evangélica. Sabe por quê? Talvez você achou que com o seu poder, com o seu vigor, com o seu dinheiro, você poderia resolver todo o problema da sua vida. Mas chega um momento que você fala assim, não dá. E sabe o que é isso? É o momento, irmãos, que depois dos caras terem usado todos os recursos, Deus faz, irmãos, o machado afundar no rio
onde o ministério de Eliseu começou. Para ele se lembrar o seguinte: filho, até hoje o que você fez, começar a Videira Centro, até hoje a restauração do seu casamento, das suas finanças, até hoje, filho, quem sempre cuidou, quem sempre esteve e sempre estará, sou eu. E chega um momento, irmãos, que não tem como, irmãos, no rio turvo, com grande profundidade, eles nunca iriam recuperar o ferro do machado. E é nessa hora, irmãos, que Deus deixa, na soberania, aquele ferro cair, porque talvez aqueles irmãos que tinham motivação correta, a empolgação correta, vamos fazer a igreja, vamos fazer, a gente consegue, porque a gente é bom, a gente é família, nós sabemos comunhão, compaixão. Espera aí, irmão, para! Se você não tiver com o seu coração no lugar certo, não adianta de nada. E é nessa hora que ele fala assim: Senhor, era emprestado. Na verdade, irmãos, o apóstolo Paulo vai falar na sua carta aos Coríntios: tudo que nós temos não é nosso. Aí você fala assim: não, peraí, você quer dizer então que o dinheiro que eu tenho não é meu? Irmãos, eu estou falando aqui sobre a vocação, a inteligência. Tudo que você tem, as capacidades, foi Deus que te deu. Tudo assim, eu te amo tanto. Eu quero que você entenda que eu te criei para ser algo espetacular, mas entenda, não se esqueça, quem fez isso foi eu, porque eu te amo. E nessa hora, irmãos, quando o machado cai, fala assim: Eliseu, tivemos um problema aqui. Agora, irmãos, não tem como a igreja se expandir, não tem como o trabalho continuar, e todos precisam parar. Fala assim: o instrumento que a gente tinha não tem mais. O dinheiro que a gente achava que tinha para construir isso aqui, não temos mais. Mas as salas que a gente não tinha, a gente não vai construir porque não tem mais. O ministério infantil, a gente queria ser um pouco melhor, mas não temos mais condição. A gente tem ar-condicionado até ali, mas aqueles outros 2, 3 ou 4, nós não temos mais dinheiro para isso. Irmãos, não é errado a gente confessar isso no nosso lábio. Aqui nós estamos fazendo, sabe o quê? É o momento de falar assim: Senhor, nós não conseguimos tirar esse machado aqui de baixo. E quando nós colocamos, irmãos, a nossa expectativa, não num projeto, não num sonho, mas no Jesus que nós servimos, os milagres acontecem. E é nessa hora agora, irmãos, que Eliseu fala assim: Pai, nós precisamos voltar a trabalhar, mas a gente só vai fazer isso se o Senhor intervir nessa história, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Ele pega um pedaço de madeira e passa em cima do Jordão. Sabe o que acontece, irmãos? O machado flutua. E em nome de Jesus, irmãos, eu queria profetizar sobre a sua vida nessa noite. Por questões, talvez você fale assim: pastor, não tem mais jeito. Que bom que você reconhece que humanamente falando não tem mais jeito. Mas o machado está flutuando aqui nessa noite. E agora aqui, irmãos, quando o machado flutua, o que Eliseu faz é o seguinte: pega e volte ao trabalho. Vamos voltar a expandir esse reino, porque a casa onde nós estamos é pequena. Onde os recursos, de fato, humanamente falando, são ilimitados, mas eu sou Deus que faz o machado flutuar. Pastor, mas você não sabe como é que está meu casamento? Está uma desgraça, pastor. Irmãos e irmãs, nós cremos em um Deus que restaura todas as coisas, e o machado flutua sobre a sua casa nessa noite. Pastor, mas eu estou quebrado, estou falido, a minha empresa quebrou. Irmãos, que bom que você precisa de fato reconhecer que, humanamente falando, o trabalho não tem mais como ir para frente. Senhor, agora é só um milagre. Deus fala assim: opa, ainda bem que agora você entendeu que não é sobre o seu esforço, mas é o seu descansar sobre quem eu sou. E o machado vai e flutua. Videira, eu creio, e isso não é palavra de um pastor para motivar ninguém aqui, mas o que vocês estão vivendo como igreja, como Videira Centro, ainda é só o começo de algo especial que Deus está começando a fazer. Se essa igreja tiver engajamento na comunhão, na compaixão e o reconhecimento que quem faz é Ele, milagres acontecem. O sobrenatural de Deus chega para resolver pendências que nós não conseguimos resolver. E Deus está aqui hoje, Espírito Santo, irmãos,
por de fato trazer ao nosso coração uma esperança que ela não é compatível, talvez, para a crise que você tem vivido, humanamente falando. Mas agora o que eu estou querendo trazer para você, irmãos, é uma palavra de esperança e de fé. Eu não sei o que você tem vivido, mas Deus coloca o machado de volta na sua mão. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar.